Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar para vocês de uma forma muito prática como fazer esse aplicativo em que temos um menu deslizante que sai da lateral do formulário até o meio da tela, dando as opções para o usuário escolher através dos botões. Ele faz com que esse botão de reticências, esse botão de detalhes, ele rotacione enquanto o menu desliza, e ao mesmo tempo essa tela de fundo aqui ela fica escura, ela vai esmaecendo aos poucos, conforme vocês podem ver aqui, ó. Clicando no botão, esse botão de detalhes ele gira, aparece a tela escurecendo a tela de fundo, tá? Quando clicar nela, ele volta para o seu estado e a tela volta ao normal. Veja como acontece, certo? Se eu clicar também no fundo, ele retorna com o menu. Veja bem, olha como funciona. Clicando no detalhe, clicando em qualquer lugar, a tela volta. Então, é isso aí. Vamos lá para a aula. Vamos começar a nossa aula aí, tá? Bom estudo para vocês. Grande abraço. Olá, pessoal. Vamos dar início aqui a um projetinho que mostra como desenvolver um menu deslizante. Aquele menuzinho que a gente vê nos aplicativos do cotidiano, que faz aqueles sliders do formulário. Vou escolher uma imagem para esse componente, né? Uma imagem para esse fundo. Eu já deixei aqui pronto. Aqui uma pasta chamada tutorial, uma pasta slider menu e uma pasta imagem. Vou escolher uma imagem qualquer aqui, pode ser esse aqui mesmo. No stress, tá ótimo. Ok? Vou defini-la aqui como street, para ela ocupar toda a área do meu formulário. Tá aqui essa imagem. Agora nós vamos colocar alguns retângulos. Vou colocar esse retângulo, vou alinhar ele ao bottom, né? Vou alinhar esse retângulo ao bottom. Vamos adicionar nesse retângulo um label. Dentro desse retângulo temos que prestar atenção aqui que quando a gente cola esse label ele fica fora, então nós vamos puxar ele para dentro do retângulo e ele ocupa a sua posição dentro do retângulo, certo? Vamos lá. Vamos colocar uma cor para esse retângulo ficar bonito. Vamos escolher uma cor aqui, talvez um laranja que fique bonito. Isso, vai ficar uma cor bem forte. Vamos tirar essa linha preta que fica em volta desse retângulo aqui, desmarcando o stroke dele. A opção kind, deixa none. Esse label aqui, vamos colocar ele como content, né? Para ele ocupar toda a área do retângulo. Vamos mudar algumas propriedades desse botão. Vamos mudar a fonte dele para botar um branco. Vou botar um branco muito forte, não um branco assim um pouquinho mais claro, para não ficar muito forte. Vou colocar aqui um texto qualquer. Eu poderia usar isso aí para qualquer coisa, mas vou colocar só como enfeite mesmo. Vou colocar aqui Angra System. Pronto, vamos alinhar horizontal para o centro. Vamos aumentar a fonte dele aqui para, digamos, 16 por aí, 16 mais ou menos. Isso, tá bom. E vamos colocar ele como bold. Vamos diminuir um pouquinho aqui a altura do nosso retângulo, porque está muito alto. Tá 50, vamos botar 45. Ficou de bom tamanho. Agora vamos pegar esse retângulo
e vamos duplicar esse retângulo. Vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, só que vejam que ele saiu fora, ele ficou fora, tá dentro, ele foi colocado dentro do meu form, mas eu preciso que ele fique dentro do meu layout. Prontinho. Agora esse retângulo aqui, vamos colocar ele alinhado ao topo. Pronto, foi lá para cima. Vamos renomear esse retângulo aqui. Vou chamar esse retângulo de head bottom, parte de baixo, né? Pronto. E vou chamar esse retângulo aqui de head top, para a gente saber que esse é o de baixo e esse é o de cima. No retângulo de cima já temos um label adicionado ali. Vou colocar essa fonte aqui, essa fonte não, é o texto desse label para animações, ok? Agora eu preciso colocar mais um layout, né, dentro desse retângulo. Veja que ele ficou fora. Vamos arrastar ele para dentro do retângulo. Tá aqui. Vamos alinhar esse layout para left, para ele ocupar toda a área disponível da lateral, ok? E vamos agora ajustar ele na sua largura. Ele está com altura de 45, vamos colocar a largura também de 45 para ele ficar quadrado. Pronto. Dentro desse layout eu vou adicionar um image. Vou adicionar image dentro desse layout. Já ficou dentro do layout. Vamos renomear esses componentes aqui. Eu vou chamar esse layout aqui de LibT detalhe, e o imagem eu vou fazer o mesmo nome, eu só vou mudar o lay, vou colocar MG para ficar igual. Vou pegar essa imagem, vou colocar alinhado ao client, para ele pegar toda a área disponível dentro do meu retângulo, do meu layout, e vou adicionar uma imagem já para esse componente. Vamos lá, eu vou pegar essa imagem aqui, ok? Tá muito grande, vamos melhorar isso aqui. Vou colocar aqui como 30, vamos ver, 30 ficou esquisita, mas vamos ter um macete aqui. Vou pegar essa imagem, ao invés de fit, vou colocar center. Já fiquei com uma imagem um pouquinho melhor. Então, o layout está praticamente pronto, né? O nosso detalhe aqui está praticamente pronto. Na hora que a gente clicar nesse botão, ele vai girar, vai aparecer o menu, e quando o menu voltar, o botão volta ao seu estado normal. Agora, depois de feito isso, adicionado todos esses componentes de cima, componentes de baixo, falta a gente construir o nosso menu. Agora vamos adicionar no nosso formulário um componente layout. Pronto. Esse componente layout, ele tem que ficar dentro do nosso Lay Workstation. Tem que ficar dentro do nosso Lay Workstation. Vamos chamar esse layout de Lay fundo. Vamos tirar esse underline aqui. Vamos deixar assim. Lay fundo. Ok? Então, esse Lay fundo vai ter que ficar como client. Por que client e não content? Porque o client ele ocupar toda a área do formulário. Eu não quero. Quero que ocupe toda a área disponível abaixo desse retângulo
e acima desse retângulo aqui. Veja os pontinhos, nozinhos que estão aqui. Então ele ocupou toda essa área. O lei fundo, ok? Vamos continuar. Esse lei fundo, temos que notar que ele tem que ficar dentro desse layout workstation, ok? Tem que ficar ali dentro do workstation. Aqui, ó. Veja que todos esses 4 componentes aqui estão dentro desse workstation. A gente está trabalhando aqui, ok? Agora vamos adicionar mais outro retângulo. Mais um retângulo. Esse retângulo tem que ficar dentro do fundo, ok? Vamos chamar esse retângulo, vamos dar um nome para esse retângulo, chamar ele de hatch fundo menu fosco. Esse camarada aqui, ele vai ser o responsável por desaparecer, ele vai esmaecer até sumir. Vamos pegar esse hatch fosco. Agora sim, nós vamos colocar ele como content. E ele vai ocupar toda a área dentro do meu layout fundo. Ok? Vamos mudar algumas propriedadezinhas desse formulário aqui. Desse formulário não, desse retângulo. Vamos colocar a propriedade fill, color. Vamos colocar ele como preto. Ele fica completamente preto, ok? A propriedade stroke, vamos colocar o kind para none, ok? A opacidade dele, se eu colocar 0,5, ele fica semi-transparente, metade da transparência dele. Veja que ele já mudou. Se eu botar 0, ele aparece completamente. Se eu botar 1, ele some. Se eu botar 0,2, ele vai aumentando ele vai ficando cada vez mais escuro, como vocês podem ver aqui, ok? Vamos botar aqui 0,5 só para testar, mas eu não vou ficar fazendo isso. Eu preciso que ele apareça e desapareça. Vamos testar, porque até agora nós não temos código nenhum, certo? Vamos salvar esse projeto para a gente não perder. Vamos salvar esse projeto. Vamos lá na pastinha que eu criei aqui, né? Projetos, tutorial, Delphi, slide menu. As nossas imagens ficaram aqui e eu vou criar aqui, eu vou chamar esse formulário de principal, né? Que é o primeira parte do meu formulário, que é a unit, e o projeto em si eu vou chamar ele de slider. Prontinho. Então salvamos nosso projeto, vamos executar ele aqui em modo Windows mesmo, Windows 32, para ver se ele está tudo certinho. Pronto, compilou nosso formulário, está funcionando aqui. Só que não tem comando nenhum executando. Vamos lá, vamos começar fazendo os nossos primeiros efeitos. Selecionando o nosso botão detalhes, né? Vamos criar uma animação para esse botão. Qual seria a animação dele? Vai ser uma animação de rotação. Como eu vou fazer uma animação de rotação, eu vou pegar aqui em Rotate Angle, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um 0 aqui. Se eu botar 90 aqui, o que acontece com o meu botão? Ele vira 90 graus. Se eu botar 45 graus, ele vai virar 45 graus. Então eu preciso que ele faça esse movimento de rotação. Mas eu não quero que seja feito dessa forma. Volto para o 0. Vamos lá. Selecionando essa setinha lateral aqui, nós temos essa opção aqui, ó, Create New Float Animation. Vamos selecionar essa setinha aqui. Notem que ela vai criar aqui uma animação aqui. Vamos dar um nome para essa animação. Vamos chamar essa animação de AniBT Detalhe. Só isso, não precisamos fazer muita coisa não. Clicando nela aqui, a gente já tem toda a estrutura, todos os comandos
as propriedades já definidas aqui pelo nossa animação. O que a gente vai mudar aqui para começo de brincadeira? Olha, o tipo de ação que ele vai fazer é a rotação do ângulo, ok? Eu quero que ele comece numa rotação de 0 e finalize com 90 graus, como a gente viu lá naquela amostra, né? A rotação dela, onde está a rotação de 90 graus, ele vai fazer assim, ele vai começar com 0 e vai terminar com 90 graus, definido aqui. Start value, vai começar com 0 e vai terminar com 90. E quanto tempo eu quero que dure? Aqui nós temos a duração de 2 segundos, 0,2. Eu quero que dure 5 segundos para a gente poder fazer esse teste, ok? Então, beleza. Isso já definimos, não precisamos mudar mais nenhuma propriedade por enquanto, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? É executar o botão e para ver o que vai acontecer. Vamos clicar no nosso botão, na nossa imagem. Vamos criar um evento onClick para esse botão detalhe. E aqui dentro a gente vai definir o nosso comando. A gente precisa criar, nós precisamos criar dois procedimentos. Um a gente vai chamar de abre menu e o outro a gente vai chamar de fecha menu, ok? Mas como que eu vou saber qual dos dois eu estou executando? Simples. Dentro do componente imagem, nós temos uma propriedade que a gente usa para apoio chamada tag. É essa propriedadezinha aqui. Ela vem por padrão como 0. Então vamos usar ela como definição, como base para saber o que deveremos fazer em determinado momento. Por exemplo, eu começo com 0. Se o programa entender que essa tag é igual a 0, eu executo o abre menu. Se a tag estiver igual a 1, eu fecho o menu. Simples. Então vamos criar um comando aqui para a gente entender. Se, né, img botão detalhe tag for igual a 0, eu vou executar o abre menu. Caso contrário, eu executo o menu. Simples. É só isso que vai acontecer quando você pressionar o botão. Você pressionou o botão, qual é a tag? É 0, abre menu. Se a tag for 1, fecha menu. Ok? Agora vamos criar as nossas propriedades. Vamos lá no nosso private, na seção private, vamos criar aqui procedure, abre menu, procedure fecha menu. Pronto. Vamos clicar com Ctrl Shift C para ele criar nossas propriedades e vamos continuar o nosso código. Vamos lá. Nossa animação é AniBT detalhe. Estamos trabalhando essa animação aqui, tá? AniBT detalhe inverse. Para quê? Eu quero que ele não faça o processo inverso. Então, 2 pontos igual false. Se for true, ele vai fazer de 90 para 0. Então, como é false, ele vai fazer de 0 para 80. Veja aqui, o inverse dele está desmarcado, false, igual aqui. Mesma coisa, estou iniciando. Então, eu tenho que usar para iniciar esse padrão. Se eu clicar aqui true, ele está invertendo. Então, ele começa no stop e termina no start. Ok? Vamos lá. False. Vamos continuar o código. AniBT detalhe
Start. Pronto, já iniciamos o nosso botão. Tá, mas aí aquele macetezinho aqui, ó, olha só. Ó, vou definir a tag para 1. Definir a minha tag para 1. Vamos afastar isso aqui para ficar melhor a compreensão. Então a minha tag agora passa a ser 1. Por quê? Eu cliquei no botão, ele vai abrir, vai definir a tag. Depois que eu clicar no botão, ele vai entender esse aqui. Vamos já fazer esse comando logo de fechar o menu? Vamos lá. Vamos pegar isso aqui como cola para adiantar a nossa aula. Vou fazer o seguinte, aqui vai ser false, aqui vai ser true e aqui vai ser 0. Ok? Aqui eu botei fecha menu e aqui eu botei feche menu. Pronto. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando? Salvei o projeto para não perder. Vamos clicar no F9 e ver o que vai dar. Executou o nosso projeto. Vamos clicar aqui no nosso botão. Opa! Veja como que está fazendo. Aqui tá, a tag está 0. Executa o abre. A tag passou a ser 1. O que vai fazer? Volta. Olha só que bonito, ó. Olha que maneiro. É isso aí. Vamos dar andamento aqui. Dar andamento no nosso projeto. Então já fizemos o primeiro comando, que foi movimentar o nosso botão. Agora vamos fazer outro aqui. Vamos criar um outro layout aqui e vamos chamar esse layout de Lie Fundo. Vou botar um layout aqui. Esse layout tem que estar dentro da minha tag Workstation. Vamos chamar esse layout aqui de Lie Fundo. Vamos alinhar esse camarada aqui ao Content. Não, ao Content não, ao Client. Ao Client, para ele ocupar toda a área disponível abaixo do retângulo e acima. Tá? E por quê? Porque se ele ocupar toda a área do formulário, quando o menu aparecer, o menu vai substituir, vai passar por cima desse retângulo. E eu não quero, eu quero que ele apareça por baixo para me dar a opção de continuar clicando no botão de detalhe, ok? Então ele está embaixo, nós chamamos ele de Lie Fundo. Agora vamos adicionar nele aqui um retângulo. Vamos colocar esse retângulo como client. Agora sim, o client ocupou dentro da área do content. Vamos chamar ele de content. Ele fica dentro da área do layout. Vamos chamar esse retângulo aqui de hat fundo menu fosco. Só para a gente saber que a gente está trabalhando com o menu fosco. Propriedade fill color, vou colocar ele de preto. Ok? Vou pegar aquela stroke dele lá embaixo. Propriedade stroke. Kind, vou colocar como none, né? Pronto. Tudo definido, bonitinho. O que eu vou fazer agora nesse fundo? É outra brincadeira que a gente vai fazer. Agora eu vou trabalhar com a opacidade desse camarada aqui, ó. Veja, se eu botar 0,5, o que acontece? Ele fica meio fosco. Ele fica meio transparente. Se eu colocar 0,1, ele fica mais transparente ainda. Se eu botar 0,9, por exemplo, ele vai ficar escuro, bem escuro, tá? E é isso aqui que eu quero trabalhar com esse retângulo, tá ok? Então vamos lá, vamos colocar esse retângulo aqui como 0, como se ele tivesse completamente transparente, ok? Completamente transparente, mas ele está ali disponível, tá? Vamos fazer outra mágica aqui, da mesma forma que a gente trabalhou com o botão detalhe. Vamos clicar nessa setinha aqui ao lado, criar uma animação para esse retângulo. Apareceu aqui a animação. Vamos chamar essa animação
vou pegar uma colinha aqui, copiar, vou colar ela aqui e vou tirar esse hatch do início e vou colocar Annie. Eu sei que essa é a animação do meu fundo fosco. Então, como vamos trabalhar essa animação aqui? Vamos trabalhar essa animação agora. Eu quero que ele dure também 5 segundos. Ele vai durar o mesmo tempo que a rotação do botão. Quando o botão terminar de rotar, ele vai rotacionar. Ele vai terminar também a sua transição de transparência. Ok? Ele vai trabalhar com a opacidade. Não preciso mexer com muita coisa aqui. Então vamos trabalhar com a opacidade dele de 5%. Vou botar 0,5. Então ele vai começar com 0, que é como ele está agora, 0. Ele vai até 0,5. Vai ficar dessa forma. Ele vai escurecer e vai voltar ao normal. Ok? Então vamos para o código. Vamos trabalhar no nosso código agora. Vamos lá. Clicando no botão detalhe. Ok? Clicando no nosso botão detalhe. Ele vai abrir o menu. E o que vai acontecer quando ele clicar no nosso botão abre menu? Vou botar uma etiqueta aqui só para a gente saber o que está fazendo. Botão detalhe. Isso. Agora aqui nós vamos trabalhar com o fundo fosco. Beleza, vamos trabalhar com fundo fosco aqui agora. Vamos lá, a nossa animação, fundo fosco, 2 pontos, inverse, 2 pontos igual, false. Começar lá do zero, conforme a gente fez lá. Então vamos ver assim. Fundo fosco ponto start para começar. Se a gente fizesse isso aqui, já estava bonito, já poderíamos executar e ele já ia fazer o que a gente quer, ok? E o fechar, como é que acontece no fechar? Vai ser a mesma coisa. Aqui, cadê o menu fechar? Aqui, vamos pegar esse detalhe aqui também para a gente poder trabalhar o que a gente está fazendo. Fundo fosco, true, start. Vamos ver como que ficou? Vamos fazer um teste aqui, vamos salvar o nosso formulário, vamos ver como ficou. Vamos lá, vamos clicar no botão e ver o que acontece. Opa, olha que bonito, ó. Escurece. Opa, olha, funcionou perfeito. Olha só. Beleza? Dá até para a gente escurecer um pouquinho mais para ficar mais bonito ainda. Vamos pegar aqui no nosso... Deve estar dando um bug aqui. A nossa animação. Vamos colocar aqui... Cadê? Aqui. Vamos botar aqui o fundo 7. Vamos ver como é que vai ficar. Salvar. Vamos executar. Ver se ele fica um pouquinho mais escuro. Olha, ficou lindo. Escureceu bastante, ó. Beleza, funcionou. Pronto, já fizemos duas animações, que uma foi do botão, a outra animação do fundo. Vamos à terceira animação do nosso projeto. Vamos adicionar um layout, porque o retângulo em si não vai dar certo. Vamos criar um layout, botar um layout aqui, porque tudo eu gosto de trabalhar dentro do layout. Fica mais organizado. Vou chamar esse layout aqui de lay fundo menu. Esse é o layout fundo menu. Vou colocar ele como content também para ele ocupar toda a área dentro do meu layout fundo. Veja que os nozinhos dele ocuparam tudo. Agora sim, dentro desse layout eu vou colocar um menu. Um menu não, um retângulo. Vou colocar um retângulo dentro desse layout. Esse layout eu não preciso alinhar ele agora, tá?
Por que eu não botei já direto o layout? Porque eu quero trabalhar dentro do menu. Eu vou tomar por base esse meu layout aqui, para ele ocupar a área disponível dentro do meu layout fundo menu. Layout fundo menu. Esse retângulo está dentro dele. Então tudo que eu fizer vai ser baseado no layout fundo menu. Ok? Então vamos ao trabalho. Vamos pintar esse layout aqui. Antes disso eu vou chamar ele de hatch menu. Hatch menu. Pronto. Hatch menu. Beleza. Agora vamos trabalhar esse layout aí. Vamos tirar aquela propriedade stroke dele para none. Vamos na propriedade fill color e vamos botar uma cor aqui que combine com o nosso formulário. Vou botar uma cor aqui verde, azul, puxando para o vermelho fica bem melhor. Mais ou menos. Tá bom. Agora dentro do meu layout eu vou colocar um componente image só para enfeitar. Eu poderia fazer daqui já o que eu preciso. Só para enfeitar vou colocar um image dentro do meu menu. Veja que ele posicionou no lugar errado. Ele tem que ficar dentro do meu layout do meu retângulo. Vou alinhar ele ao topo. Vou aumentar ele aqui, só para ficar bonito. Vou adicionar dentro desse layout aqui um image. Desculpa, eu já adicionei o image. Vamos colocar uma imagem dentro dessa imagem aqui, desse image. Vou selecionar essa imagem aqui, ok, tá lá, tem uma imagem aqui, vamos ver como é que ela fica centralizada. Ficou melhorzinha, tá ótimo o tamanho da imagem, tá ótimo. Então agora vamos adicionar um botão, o menu tem que ter botão. Então vamos lá, retângulo, vamos adicionar mais um retângulo aqui. Dentro desse retângulo eu vou adicionar um label. Olha só o que aconteceu aqui. Meu label ficou fora do retângulo, o retângulo ficou dentro do meu menu. Então vamos fazer aqui, botar esse label dentro desse hatch e esse hatch dentro do meu retângulo menu. Ok? Esse hatch não vou dar nome para ele nem do outro. Eu vou alinhar esse retângulo ao top, mas ficou colado aqui, ó, não gostei. Vamos pegar esse label aqui, vou colocar ele como client para ele ocupar toda a área do meu retângulo. Vamos mudar a fonte dele aqui para ele ficar um pouquinho maior. Está muito pequeno, vamos colocar aqui um 16. Vou centralizar esse camarada aqui para ele ficar bonito. Vou mudar essa fonte aqui para um branco, um gelo. Vou dar um nome para ele de cadastro. Pronto, cadastro. Agora eu vou pegar o meu retângulo, vou tirar aquele stroke lá, aquele stroke, uma tristeza. Tirei o stroke. Vamos botar uma cor nesse botão aqui. Vou botar um vermelho bem escuro nesse botão. Pronto. Vamos botar essa fonte aqui, botar um bold nela para ela ficar bem forte. Ficaria bonito o meu retângulo dessa forma. Ficaria show de bola. Muito bonito. Mas vamos lá. Vamos arredondar essas pontas ali do nosso retângulo para ficar bonitinho. Botar um 10 aqui, um 10 aqui. Ele ficou redondo. E eu quero fazer parecer que o menu ele tá um pouquinho para cá, assim, ó.
assim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a propriedade margem, vou pegar a left dele e vou botar menos 20. Veja que ele... Não, eu fiz isso no label. Errei aqui. É aqui. Menos 20. Pronto. Olha lá que maneiro. Vamos selecionar ele de novo e vou botar o height aqui como 10. Olha só como é que está ficando o botão. Vamos diminuir a altura dele, porque ele está um botão muito grande. Esse botão está muito grande. Está com 50. Vamos botar ele 40. Não, ficou melhor. Ok? Então, vamos lá. Já desenhamos o nosso formulário. Já desenhamos tudo o que a gente precisa. Agora, nós precisamos fazer a animação. O que vai fazer a animação? A animação vai esconder esse painel de botões, vai esconder e vai fazer com que ele venha da lateral até a linha 0. Quando ele ficar na linha 0, ele vai ficar mais ou menos assim. Ele vai ficar nesse sentido aqui, ó, que é assim mais ou menos. Ele vai aparecer nessa disposição. É assim que nós vamos ver o nosso formulário. Ele vai vir lá de dentro, vai aparecer, veja que a ponta do botão ficou desaparecida e o botão apareceu aqui, quase que fechando o nosso formulário. É um efeitozinho extra aí para a gente ir aprendendo aí. Ok? Então vamos lá. Isso aqui, por que já não define isso? Não, porque não preciso. Eu quero fazer com que ele tome isso da forma que eu quero. Ok? Vamos lá. Vamos continuar. Então vamos para o código. Vamos lá para o nosso código. Começar a desenhar esse camarada. Vamos começar a desenhar esse camarada. Vamos lá para o nosso botão. Lá no nosso abre menu. Cadê? Abre menu. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora sim, é um menu lateral. Olha aí, agora sim, nós vamos trabalhar com o nosso menu lateral. Vai entrar aqui também, ó. Nosso menu lateral. Tanto no abre quanto no fecha menu. Nosso menu lateral, nós vamos fazer o seguinte. Aquele layout que a gente criou, cadê? Vamos ver aqui, layout fundo menu. Vamos fazer o seguinte, esse layout fundo menu, para começar, ele tem que sumir, ele tem que desaparecer. Então vamos no nosso botão, aqui no código, vamos ver a animação do nosso menu. Opa, eu não criei essa animação. Vamos lá, um detalhe importante. Nós temos que fazer uma animação dele. A animação desse menu aqui, ela vai ocorrer deslizando de um lado para o outro. E com isso, nós vamos pegar as posições do nosso layout, do nosso menu, aliás, nosso menu. Vamos pegar as posições dele. Propriedade position aqui. Olha, a propriedade position, olha, se eu colocar 0 aqui, ó, ela começa lá no 0, tá vendo? Se eu botar a propriedade 50, ela vai lá para 50 e assim sucessivamente, ok? Então, eu preciso trabalhar propriedade X do meu position. Vamos criar uma animação para ele aqui. Pronto, criado uma animação. Vamos dar um nome para essa animação e chamar essa animação de menu. Só para a gente saber que a gente está trabalhando com essa animação menu. Vamos usar a propriedade position X, que é do eixo X da nossa escala. Vamos dar a duração de 5 segundos para que ele termine da mesma forma que o fundo, a opacidade do fundo e a rotação do botão. Só isso que nós vamos fazer isso aqui. Vamos lá para a nossa animação. Agora sim, nós criamos a animação. Vamos voltar para o código.
Voltando para o código. Agora sim. ANI menu. ANI menu. Vamos definir aqui aqui já é mais detalhoso. Aqui tem uns critériozinhos a mais, certo? ANI start value, né, vai ser igual a 0 menos. Como vai ser menos? Vamos lá, eu preciso saber qual é a largura do meu retângulo do menu, certo? A largura, qual é a largura? É isso aqui, ó. Vai ser essa largura? Vai ser essa. Eu posso deixar fixo ou mudar a minha largura a hora que eu quiser. Eu vou deixar fixo nessa largura aqui mesmo, tá? Qual é a largura? Não sei. É a largura que eu deixei. Se eu não quiser definir essa largura lá, em tempo de execução, eu deixo a largura do jeito que eu quero aqui. Pronto, a minha largura é essa. Então, a largura do formulário é isso aqui. Então, eu vou pegar a largura do meu retângulo, hat menu. Eu não dei nome para ele. Vamos dar um nome para esse camarada aqui. Hat, ele vai se chamar hat menu. Hat menu. Eu já dei o nome para ele sim. Hat menu tá aqui. Já tinha dado o nome para ele. Então eu vou pegar, a minha animação vai começar no 0 menos a largura do meu formulário. Mas como que é menos a largura? Ele vai pegar essa largura, ele vai começar do 0, o 0 é aqui, né? Ele está na linha 0 aqui, menos a largura. O que é menos a largura? A largura dele aqui tem 175. Então ele irá começar no menos 175. Olha lá. Ele some. Então ele vai começar escondido. Vai vir até o 0. Entendeu? Essa é a ideia dele esconder o menu. Certo? Quando ele começar aqui, eu estou fazendo no lugar errado. É aqui, na abertura. Eu estava fazendo lá no fechamento. Na abertura. Então ele vai começar do meu 0 menos a largura do meu menu. Não importa a largura que ele esteja. Ele vai obedecer a largura do menu e vai começar a partir do 0. Ok? Próximo passo. ANI menu stop value. Qual é o stop? Ele vai parar quando? Ele vai parar quando ele alcançar o 0. Quando ele alcançar o 0, aquilo que eu falei para vocês. Botou 0, ele veio e começou na linha 0. Ok? ANI menu ponto inverse. Olha lá em cima o que a gente está fazendo. Ponto inverse, 2 pontos igual a false. E agora sim, ANI menu ponto start. Prontinho. Só isso. Tranquilo. Vai começar do 0 menos a minha largura, vai terminar no 0 e vai ser inverso. E como que ele vai fechar? Vamos copiar tudo aqui. Copiar tudo, tá aqui a mesma coisa. Olha só, é muito fácil. Só que eu não preciso mais definir isso daqui. Simplesmente true. Pronto. Tá pronto nossa brincadeira. Vamos testar, salvar para a gente não perder. Vamos testar e ver o que vai dar, ver se a gente precisa fazer alguma correção. Opa, deu um errinho aqui. Deu um errinho. Hat menu ponto, eu falei o que? Largura? Width. Pronto, eu falei a largura e não botei a largura do dito cujo aí. Vamos lá. Executar. Vamos testar. Olha só o que aconteceu. Ele apareceu aqui no meio da tela. Não era para ter acontecido isso. Então, antes da gente começar de abrir o nosso formulário, a gente já tem que definir com ele tudo zerado. O nosso botão nessa posição, o nosso X e etc, etc. Veja só como ficou. Isso foi até bom ter acontecido para a gente saber como corrigir alguns bugzinhos que acontecem na nossa programação.
mas ele funcionou. Veja que ele saiu do zero, parou aqui, tá vendo? Mas ele não completou a tela. Se eu clicar aqui, ele volta. Olha só, olha escurecendo e animando de volta. Olha só que bonito, funcionou. Agora nós precisamos criar um default para ele, um padrão de início, como que se começa tudo, ok? Tá tudo funcionando. Vamos lá, vamos fechar nosso formuláriozinho. Vamos fazer alguns ajustes aqui para ficar legal, né? Como que eu vou fazer isso? Tudo isso ele tem que definir na abertura do formulário. Quando o formulário estiver aberto, é ali que a gente vai definir o que vai acontecer com os nossos objetos. Então vamos aqui no menu principal. Eu nem dei o nome para o nosso formulário, eu gosto de dar nome para ele. Vamos dar um nome aqui para ele. Vou chamar ele de forma principal. Vamos na propriedade show desse forma principal. A propriedade show desse formulário principal. Propriedade show. Vamos criar um evento aqui para esse formulário. Certo? Vamos lá. Aquele nosso botão, o nosso botão detalhe, e um MG botão detalhe, vamos padronizar já a tag dele para 0. Já definida para 0. Ok? Para quando ele começar aqui, ele já saber que o primeiro clique dele vai ser na abertura e não no fechamento. Certo? O nosso hatch fundo fosco, ele tem que estar visível, ou seja, ele tem que estar invisível. Eu não quero ver esse formulário na minha tela. False. Vou deixar ele como invisível. Layout fundo menu, também invisível. Vou deixar ele como false também. Tudo invisível, né? Mas aí vai acontecer o seguinte: se eu deixar ele invisível, ele não vai aparecer aqui, ok? Ele não vai aparecer. Eu teria que colocar, toda vez que clicar aqui, eu colocar ele como visível. Concorda comigo? Teria que colocar ele como visível. Então não tem sentido isso aqui. Mas vamos dar seguimento aqui. Depois a gente vê o que vai fazer. Então eu deixei invisível o meu formulário fosco. Pensando melhor, vou tirar isso aqui. Mas eu tenho que pegar esse menu e colocar a mesma definição que está aqui, para ele começar fora do nosso formulário. Assim eu acho que fica bem melhor da gente fazer. Pegar esse camarada aqui, esse hatch menu, né? Position x vai ser igual a 0 menos a sua largura. Aí eu apago isso daqui, né? Porque eu já vou fazer com que esse formulário, com que esse retângulo, ele já apareça para mim escondido. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse formulário, eu tenho que fazer com que ele apareça para mim já escondido, lá atrás. Então eu vou pegar ele, né? O hatch menu ponto position x vai ser igual a 0 menos hatch menu ponto edit. Então eu já começo com ele lá embaixo, lá atrás, escondido, ok? O botão ele já vai aparecer assim, porque eu já deixei nessa posição, né? Por que esse aqui eu tenho que esconder? Porque ele está no meio da tela. Ele estando no meio da tela, ele vai aparecer como default assim. Esse daqui já está como a opacidade dele. Cadê o nosso fundo? Já está com a nossa opacidade como 0. Então ele vai aparecer para mim como padrão com opacidade 0. Mas esse aqui aparece no meio da tela, então ele tem que ser escondido.
no início do formulário. Então eu já estou escondendo esse camarada aqui para mim. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar a altura dele, para ele ocupar toda a área desse lei fundo menu. Preciso que ele ocupe essa área toda aqui. Ele pegue do zero, né, do zero vai até a altura dele. E como eu vou fazer isso? Vamos definir aqui então. Vou pegar esse meu menu, esse mesmo Head Menu, né? Vamos botar aqui acima, porque já fica no padrão. Head Menu Position Y, 2 pontos igual a 0. Então vai começar no meu eixo Y lá em cima, como 0. E vou pegar ele de novo, vou pegar a altura dele. Qual será a altura dele? Vai ser a mesma altura do meu layout lei fundo menu. Aqui, ó, vai ser igual a isso aqui. A altura vai ser igual. Ok? Então eu já fiz um padrão inicial para ele. Vamos ver o que vai acontecer agora se a gente executar. Vamos testar. Pronto. Então veja que o meu menu já não está mais na tela. Quando ele deu o show no formulário, ele trouxe o meu menu aqui para trás aqui. Ele está aqui atrás. Quando eu clicar aqui, ele vai trazer de trás para frente e vai botar disponível para o usuário clicar. E o fundo vai escurecer. Veja. Olha aqui a mágica acontecendo. Veja que o botão ele veio lá do fundo, ele está cortado aqui como se estivesse trazendo. Daria para fazer uma segunda animação, depois que esse aqui abrir, o botão aparecer um por um. Pô, dá para fazer um monte de coisa maneira aqui. Vamos lá, se eu clicar aqui, ele volta. Clicando aqui, ele aparece. Mas se eu clicar aqui, nada vai acontecer. Tá? Vamos botar mais um comando aqui para a gente finalizar essa videoaula, simulando mesmo que pressionar isso aqui, para a gente poder fechar a nossa aula com chave de ouro, ok? No nosso fundo fosco, vamos simplesmente, em vez de a gente colocar um comando lá expressivo, vamos simplesmente colocar no fundo menu. Vamos ter certeza de que eu estou clicando no cara certo. Fundo menu fosco, é esse aqui. Esse aqui. Quando eu clicar no fundo menu fosco, botão clique. Então, para a gente colocar o comando no clique do fundo fosco, vamos selecionar o retângulo do fundo fosco. Não podemos errar, tem que ser nele. No evento on clique, vamos criar um evento para ele e vamos simplesmente chamar de fechar menu. Vamos executar, ver como fica. Prontinho, vamos lá, clicando aqui, ele abre o nosso formulário, nosso menu, e se eu clicar nessa área aqui, o que acontece? É o mesmo que executar o botão. Olha que bonito, ó. Dá um efeito bonito no formulário, não dá? Olha só. Que maneiro. Então, é isso aí. Essa é a nossa videoaula, nosso tutorialzinho de como construir um menu animado lateral. Com essa ideia a gente pode fazer qualquer tipo de menu, ele vindo da lateral direita para a esquerda, ele pode fazer de cima para baixo, de baixo para cima e assim sucessivamente. Veja bem, nós temos um bug aqui. Se eu clicar aqui, ele vai continuar simulando o clique do nosso fundo. Mas por que isso está acontecendo? Porque eu teria que colocar esse fundo como invisível. E eu não coloquei ele como invisível. Vamos tentar tratar isso aqui agora, rapidinho, para finalizar. No meu menu, no meu show do formulário, vamos colocar aquele hatch menu fosco, hatch fundo fosco, isso, fundo fosco ponto visible 2 pontos igual a false.
eu coloquei ele como false, ele está falso, ok? Então, quando eu for iniciar, olha só como funciona aqui. Quando eu for iniciar, eu tenho que pegar aquele menu fundo fosco, eu tenho que colocar ele como visível, certo? Antes de começar a trabalhar nele, ele tem que ser visível. Depois dele ser visível, aí sim ele prossegue. Mas e como que eu deixo ele invisível? Como que eu deixo ele invisível? Se eu colocar ele no fechar aqui, direto no fechar, ele vai fechar antes de terminar os 5 segundos. Então eu tenho uma outra rotina aqui que eu tenho que fazer. Vamos lá na animação dele, esse aqui. Na animação eu tenho uma propriedade chamada onFinish. Eu clico nessa propriedade e aqui sim eu defino que ele tem que ser visível false toda vez que ele terminar. Mas se ele estiver abrindo, ele vai executar essa propriedade e vai deixar ele invisível e vai me impedir de dar o clique no botão. Aí entra esse detalhe aqui. Entra esse detalhezinho. Eu verifico se a tag é 0. Se a tag que ele estiver trabalhando for 0, ele vai ficar invisível. Vamos ver se eu estou certo? Vamos lá. Vamos executar para ver se eu estou certo ou me enganei. Ou ele pode, se não for 0, ele vai ser 1. Cliquei aqui, tá vendo que ele não está, ele está invisível. Se eu clicar nele aqui, olha só, botão, sumiu. Olha, corrigido o problema. Eu estou clicando aqui, ó, não está acontecendo nada. Por quê? Ele só vai executar se ele estiver, nesse caso aqui, a tag está como 0. Então, se a tag está como 0, ele me permite o clique. Clicando nele aqui, ó, ele executa o botão de voltar, de fechar, e no botão fechar a tag passa a ser 1. Olha só, mágica resolvida, problema resolvido. Então, meus amigos, é isso aí. Fica esse tutorial para vocês aí, como forma de aprendizado. Eu apanhei muito para aprender esse método e consegui, graças a Deus eu consegui, depois de muito custo, muitos amigos aí do YouTube ajudando, muitas videoaulas acompanhando passo a passo, e a gente vai afinando algumas dicas e deixando mais animado, mais bonito, mais interessante, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.